Expressou hostilidade à observação e ao experimento. Ele pregou desdém pelo mundo real e desprezo para a aplicação prática do conhecimento científico. Os seguidores de Platão foram bem-sucedidos em apagar a luz da ciência e do experimento que tinha sido acesa por Demócrito e os outros jônios. O desconforto de Platão com o mundo revelado por nossos sentidos estava para dominar e sufocar a filosofia ocidental. Mesmo tão tarde quanto em 1600, Johannes Kepler ainda lutava para interpretar a estrutura do cosmo em termos dos sólidos pitagóricos e da perfeição platônica. Ironicamente, foi Kepler quem ajudou a restabelecer o velho método jônico de testar ideias contra observações. Mas por que a ciência se perdeu para começar? Que apelo poderiam os ensinamentos de Pitágoras e Platão ter para seus contemporâneos? Eles proviam, acredito eu, uma justificativa intelectualmente respeitável para uma ordem social corrupta. A tradição mercantil que havia levado a ciência jônica também levou a uma economia escrava. Uma pessoa poderia ficar mais rica se possuísse muitos escravos. Atenas, na época de Platão e Aristóteles, tinha uma vasta população escrava. Todos aqueles bravos atenienses falavam de democracia aplicada para uns poucos privilegiados. Platão e Aristóteles ficavam confortáveis em uma sociedade escravocrata. Eles ofereciam justificativas para a opressão. Eles serviam tiranos. Ensinaram a alienação do corpo e da mente. Uma ideia bastante natural, acho eu, em uma sociedade escravocrata. Eles separavam o pensamento da matéria, divorciaram a terra dos céus, divisões que iriam dominar o pensamento ocidental por mais de 20 séculos. Os pitagóricos tinham vencido. No reconhecimento de Pitágoras e Platão de que o cosmo é reconhecível, de que há uma sustentação matemática para a natureza, eles avançaram enormemente a causa da ciência. Mas na supressão de fatos inquietantes, no sentido de que a ciência deveria ser guardada para uma pequena elite, na aversão ao experimento, no abraçar do misticismo, na fácil aceitação de sociedades escravagistas, sua influência atrasou de modo significativo o esforço humano. Os livros dos cientistas jônios foram totalmente perdidos. Suas visões foram suprimidas, ridicularizadas e esquecidas pelos platônicos e pelos cristãos, que adotaram muito da filosofia de Platão. Finalmente, após um sono longo e místico, no qual as ferramentas da pesquisa científica foram estragadas, a abordagem jônica foi redescoberta. O mundo ocidental despertou novamente. O experimento e a pesquisa aberta, aos poucos, tornaram-se respeitáveis de novo. Livros e fragmentos esquecidos foram lidos mais uma vez. Leonardo, Copérnico e Colombo foram inspirados pela tradição jônica. Os pitagóricos e seus sucessores tinham a noção peculiar de que a Terra estava contaminada de algum jeito ruim, enquanto que os céus eram imaculados e divinos. Então, a ideia fundamental de que a Terra é um planeta, de que somos cidadãos do universo, foi rejeitada e esquecida. Esta ideia foi discutida pela primeira vez por Aristarco, nascido aqui em Samos 3 séculos depois de Pitágoras. Ele sustentava que a Terra girava em torno do Sol e localizou corretamente o nosso lugar no sistema solar. Para sua preocupação, foi acusado de heresia.
Pelo tamanho da sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar, ele deduziu que o Sol tinha que ser muito, muito maior do que a Terra e também tinha que estar muito distante. Daí ele pode ter raciocinado que era um absurdo um objeto tão grande quanto o Sol girar em volta de um objeto tão pequeno quanto a Terra. Então ele pôs o Sol e não a Terra no centro do sistema solar e a Terra e os outros planetas girando em volta do Sol e disse que a Terra girava em torno do seu eixo uma vez por dia. Nós associamos essas ideias comumente ao nome de Copérnico. Mas Copérnico parece ter tido ao menos uma pista dessas ideias lendo sobre Aristarco. Na verdade, no manuscrito do livro de Copérnico, ele referiu-se a Aristarco, mas na versão final, ele suprimiu a citação. A resistência a Aristarco, um tipo de geocentrismo na vida diária, ainda continua conosco. Ainda falamos no Sol nascendo e no Sol se pondo. São 2.200 anos desde Aristarco e a língua ainda finge que a Terra não gira, que o Sol não é o centro do sistema solar. Aristarco entendeu o plano básico do sistema solar, mas não sua escala. Ele sabia que os planetas se deslocam em órbitas concêntricas em volta do Sol e provavelmente sabia sua ordem até Saturno. Mas foi modesto demais em suas estimativas do quão distantes estão os planetas. Para calcular a verdadeira escala do sistema solar, é preciso um telescópio. Só no século XVII é que os astrônomos foram capazes de fazer uma estimativa por alto da distância do Sol. E já que se sabia a distância do Sol, que tal as estrelas? A que distância elas estavam? Existe um meio de medir a distância até as estrelas, e os jônios foram totalmente capazes de descobri-lo. Aristarco tinha brincado com a ousada ideia de que as estrelas eram sóis distantes. Agora, se uma estrela estivesse perto como o Sol, deveria aparecer tão grande e tão brilhante quanto ele. Todo mundo sabe que quanto mais distante está um objeto, menor ele parece. Esta proporcionalidade inversa entre o tamanho aparente e a distância é a base da perspectiva na arte e na fotografia. Então, quanto mais distantes estivermos do Sol, menor e menos brilhante ele parece. A que distância do Sol estaríamos para que ele parecesse tão pequeno e mortiço quanto uma estrela? Ou de modo equivalente, qual o menor tamanho de um pedaço do Sol para que seja tão brilhante quanto uma estrela? Um experimento para responder a esta pergunta foi feito pela primeira vez na Holanda no século XVII por Christian Huygens. E é muito característico da tradição jônica. Huygens fez vários buracos em um prato de latão e segurou o prato na frente do Sol. Ele se perguntou que buraco parecia tão brilhante quanto a estrela Sírius, de que ele lembrava da noite anterior. Bom, o buraco que correspondia era efetivamente um com 28 milésimos do tamanho aparente do Sol. Então Sírius, argumentou ele, deve estar 28 mil vezes mais distante do que o Sol, ou cerca de meio ano-luz. É difícil lembrar o quão brilhante é uma estrela horas depois de tê-la observado, mas Huygens se lembrava muito bem. Na verdade, se ele soubesse que Sírius era intrinsecamente mais brilhante que o Sol, teria obtido a resposta exatamente certa. Sírius está 8,8 anos-luz distante de nós. Entre Aristarco e Huygens, as pessoas tinham respondido a esta pergunta que tanto me estimulou quando criança criada no Brooklyn. A pergunta: o que são as estrelas? A resposta é que as estrelas são sóis poderosos, anos-luz distantes nas profundezas do espaço interestelar. E em volta desses sóis, há outros planetas? E nesses outros mundos, há seres que se maravilham como nós? Aqui está uma lâmpada que representa uma estrela próxima. E ao seu lado, muito difícil de ver por causa da luz, está um planeta. Vamos precisar de um voluntário que queira se apresentar, por favor.
Normalmente, teríamos dificuldade para ver o planeta